Estamos de volta com mais um episódio de Rede 360, assuntos que conectam a MS. Eu sou Ulisses Serra e hoje o nosso tema é muito interessante, eu tenho certeza que você já ouviu falar. Procedimentos estéticos. Já fez? Conhece alguém que fez? Tem interesse, mas está com medo de começar? Não sabe nem por onde. Você vai começar por aqui, com a gente, com mais informação sobre procedimentos estéticos. Para começar o nosso episódio, eu quero agradecer quem faz a diferença. Como sempre, está aqui com a gente a BDM Digital, seu meio de pagamento que valoriza, e o Pátio, o shopping do centro. Obrigado, gente, com a gente sempre. E vamos direto ao assunto. Rê, conta pra gente o que são procedimentos estéticos. Olá, Ulisses. Procedimentos estéticos são intervenções realizadas com o objetivo de melhorar a aparência física e promover o bem-estar e a autoestima. Podem ser realizados no rosto ou corpo, variando de métodos simples e não invasivos a técnicas mais complexas com acompanhamento médico. Entendi, gente. Então é isso. Tem muita coisa que dá para você fazer para melhorar sua autoestima e sua beleza. Mas o mais importante é a sua autoconfiança. Tem que estar bom para você. E é sobre isso que eu converso com meus dois especialistas de hoje. Estamos aqui com o nosso primeiro entrevistado, o Dr. Felipe Brito. Tudo bom, doutor? Tudo bem, Ulisses? Muito obrigado pelo convite. Imagina, obrigado você. Doutor, eu gosto de começar falando um pouquinho sobre a sua história. Sim. Então, o senhor é cirurgião plástico formado em medicina no ano de 2018, certo? Isso. Pela Anhanguera, faculdade aqui do estado. Passou por residência em cirurgia geral e cirurgia plástica no Hospital do Servidor Público em São Paulo. Isso. Tem título de especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, além de ser especialista em mamoplastia estruturada e contorno corporal. Isso, perfeito. Há mais de 5 anos, mantém consultório particular, ajudando homens e mulheres a resgatarem sua autoestima aqui em Campo Grande. Perfeito. Então tem muita experiência na área de cirurgia plástica. Isso. Na verdade, eu formei em 2011 na medicina aqui na Perfeito. Anhanguera, né? Então vai completar 14 anos de formado esse Uhum. ano. E aí fui para São Paulo fazer uma especialização em cirurgia plástica. São 5 anos, desculpa. 2 anos de cirurgia geral e mais 3 anos de cirurgia plástica. E aí você presta a prova de título de especialista e aí eu regressei para Campo Grande, que é onde minha família tá, para exercer a cirurgia plástica aqui. Você é aqui do estado mesmo? Sou nascido aqui em Campo Grande. Não, isso é muito legal, quando pessoa de talento como o senhor vai para fora, estuda, mas volta para aplicar tudo que aprendeu aqui no nosso estado, né? Exatamente. Legal. Então, o nosso assunto de hoje é sobre as intervenções estéticas. Uhum. E hoje em dia a gente sabe que tem diversos caminhos para ir com isso. O senhor é especialista em cirurgia plástica. Me Isso. fala essa diferença. Por que a cirurgia plástica? Então, essa é uma dúvida muito frequente, né? Hoje em dia tem muita coisa de harmonização, principalmente harmonização facial. Muita gente fala assim, eu não preciso de plástica, eu vou fazer harmonização. Eu falo que as duas coisas, elas vêm juntas, né? Legal. Tem paciente que vai precisar realmente fazer um procedimento minimamente invasivo, que não precisa fazer uma cirurgia, passar por um procedimento que precisa ter um downtime, que a gente chama, que é ter uma recuperação, se afastar um pouco do trabalho, que às vezes só com um procedimento menos invasivo, como a harmonização, consegue resolver. Agora, tem pacientes que, dependendo do grau de flacidez, de como o desejo, de expectativa de resultado que ele também tenha, às vezes é interessante fazer uma cirurgia plástica. Então, a cirurgia plástica, ela é um aliado. Eu falo que não é uma coisa de exclusão. Se eu fizer uma cirurgia plástica, eu não vou precisar fazer harmonização facial. Essa é uma coisa que muita gente pensa, né? Só que, na verdade, as coisas caminham juntas. Então, você faz uma cirurgia plástica, depois você vai ter que fazer uma manutenção daquilo. Porque se você não cuidar daquilo, ele começa a sofrer os efeitos do envelhecimento, né? Então, eu falo que são duas coisas que vêm juntas, mas a cirurgia plástica é para ter um resultado mais definitivo, ou pelo menos mais duradouro, que a gente chama, e, obviamente, para casos que são, às vezes, mais impactantes, tá? Então, eu falo que as duas coisas caminham juntas. Entendi. E para quem já ouviu falar, quem tem alguma coisa que incomoda, seja no rosto ou no corpo, quando que é o melhor momento? Quando que eu já posso ir até o seu consultório ou de algum cirurgião plástico? Tem idade para isso? Como funciona? Tá. Essa é uma ótima pergunta, Ulisses, porque muita gente tem dúvida de será que eu tenho idade para fazer uma cirurgia plástica? Então, são duas perguntas principais que a gente tem que fazer para o paciente na hora de saber se ele está na hora de fazer um procedimento cirúrgico ou não. Primeiro ele tem algum incômodo que ele se olha no espelho, se sente com autoestima diminuída ou que acha que pode melhorar? Se ele tem essa queixa, esse incômodo, é um aspecto. E segundo, no exame físico,
ele realmente apresenta essa alteração, às vezes como flacidez, como gordura localizada. Então, se ele tiver essas duas perguntas positivas, já dá para fazer um procedimento cirúrgico. Então, não existe uma idade limite e nem uma idade mínima para se fazer. Desde que, obviamente, o paciente tenha uma consciência. Às vezes, por exemplo, tem pacientes de 16 anos. Ontem mesmo eu atendi uma menina de 16 anos que tinha mama muito grandes. Isso Então, causa um desconforto muito grande. Total, né? Peso, desconforto, dificuldade de usar roupa, dor nas costas. Então, como que eu vou falar para essa menina que é menor de idade que ela não pode fazer uma cirurgia? Na verdade, a gente vai avaliar se ela tem indicação psicologicamente, é uma paciente que já tem uma maturidade de entender como que vai ser um procedimento cirúrgico e obviamente, ter um desenvolvimento corporal finalizado, que normalmente a gente indica a cirurgia de mama depois de 3 anos da primeira menstruação. Então, essa menina tinha menstruado aos 9 anos, então ela já tinha quase 7 anos aí da primeira menstruação, a mama dela já estava preparada. Então, e psicologicamente também, ela foi acompanhada da mãe, a mãe estava ciente, é uma coisa que incomodava a menina. Então já dá para fazer a cirurgia. E tem pacientes que têm 65 anos, por exemplo, que também têm o desejo de fazer um procedimento. Desde que esses pacientes tenham saúde, não tem problema de você... disso. Tem toda uma bateria de exames, tem que estar capaz de fazer isso, né? Exatamente. Então, existe avaliação com o cardiologista que passa da lá da clínica, ele vai fazer o pré-operatório, existem exames laboratoriais, obviamente a história clínica diz muito disso, e obviamente o porte do procedimento. Claro que uma paciente de 65 anos, você não vai fazer uma cirurgia enorme, gigantesca, porque ela precisa ter... O organismo é diferente de um paciente que tem 30, 25. Então, tudo isso a gente pesa para poder fazer essa indicação, mas não tem uma idade limite, desde que a paciente tenha saúde e maturidade psicológica para entender o pós do procedimento, que exige cuidados, né? Então, tudo isso é importante na hora de definir. Não, faz todo sentido. E quem procura a cirurgia plástica, na sua grande maioria, são mulheres, os homens também estão procurando bastante. Também? Assim, 95% é o público feminino. Né? A mulher, eu acho que primeiro que por razões culturais, né? A mulher sempre se cuidou mais, elas também são um pouco mais inseguras, né? A gente, homem, a gente às vezes tem uma coisinha ou outra, tem uma barriguinha, tem uma coisinha. Então a gente tem uma autoestima às vezes um pouco melhor e não se incomoda tanto. A mulherada às vezes acaba culturalmente procurando, se incomodando mais, até porque as mulheres elas têm filhos, né? E isso muda muito a composição corporal dela. Sente que a mama mudou, caiu, a barriga gerou flacidez, você vê acúmulo de gordura. Então ela se olha no espelho depois da gestação e ela não se reconhece. Ela fala, pô, mas essa não sou eu era super bem e tal. Então a gente, homem, a gente é mais tranquilo, a gente não vai ficar grávido, né? Então a chance da gente ter uma alteração corporal que incomode a gente é menor. Porém, ultimamente está tendo uma procura maior de homens, realmente. Então, em geral, os homens eles procuram mais por rinoplastia, blefaroplastia. Hoje está tendo uma procura até maior por lipoaspiração, mas o público feminino é 95% da procura ainda. Você mencionou 3 procedimentos aí que são muito famosos, mas eu queria te perguntar aqui como leigo. Explica para mim, rinoplastia, blefaroplastia, a lipo, o que são eles para a gente entender aqui de casa? A rinoplastia é a cirurgia do nariz, que a gente faz a melhor estética e funcional do nariz, né? Então, às vezes tem pacientes que não têm uma respiração muito boa e também se incomodam esteticamente com o nariz, às vezes sente que a ponta é caída, a ponta é mais redondinha ou tem aquele ossinho no nariz. Então, tudo isso é possível de fazer no mesmo procedimento. A blefaroplastia é a cirurgia das pálpebras. Então, tem muita gente que eu falo que blefaroplastia é uma cirurgia que todo mundo um dia vai ter que fazer. Todo mundo. Não tem jeito, faz parte do envelhecimento facial. E por isso que eu falei, tem muito homem que acaba procurando. Em geral, é engraçado quando chega no consultório, as mulheres acabam procurando primeiro porque elas se maqueiam. Então daí elas vão fazer uma maquiagem, passar uma sombra, ela já sente que borra, que não consegue mostrar a sombra dela, e aí ela acaba procurando antes. O homem, ele vai por um motivo diferente. Ele tá dirigindo, sente um peso no olhar, ele sente um cansaço, e aí, obviamente, às vezes a esposa fala, ai, olha como você tá mais envelhecido, enfim. Então daí acaba procurando, mas também procura, né? E a cirurgia da lipoaspiração é uma cirurgia que tá muito na moda, né? Hoje a gente fala de lipo HD, lipo de ultra HD, então é uma cirurgia que traz uma melhora no contorno corporal como um todo, pode ser feita tanto em homens quanto em mulheres e serve para tirar gordura localizada. Então, um paciente que às vezes é magrinha ou faz bastante atividade física, tem uma dieta regular, tem aquela gordurinha aqui no flanco ou tem aquela pochetinha aqui, que para conseguir melhorar aquilo precisa emagrecer muito dela, perde bumbum, perde perna, ou fica com o rosto muito chupado. Então é a famosa gordura localizada, que só sai realmente com um procedimento de remoção daquela gordura que é a lipoaspiração. Entendi. Esses procedimentos que você mencionou são procedimentos cada vez mais comuns e tradicionais. Sim. Eles têm alguma contraindicação, vamos dizer assim,
há um perigo? Toda cirurgia tem os seus perigos, né? Mas esses que você falou são os mais comuns, né? Ainda assim, são procedimentos cirúrgicos. Sim. Então, para quem está pensando em fazer algo, o que eu posso esperar disso? Lógico, a parte boa é que vai ficar lindo, mas a parte que talvez eu tenha que saber. Alguma contraindicação? Tá. Então, assim, primeira coisa, né? Toda vez que a gente vai fazer um procedimento cirúrgico, a gente vai classificar ele em pequeno, médio e grande porte. Obviamente que os procedimentos de grande porte são procedimentos que envolvem mais riscos, porque pelo nome em si são procedimentos maiores, maior tempo de anestesia. Então, a gente sempre vai fazer uma avaliação do quadro de saúde daquele paciente. Esse paciente, ele tem os critérios de segurança necessários para ser submetido a um procedimento de grande porte. Aí, se ele tiver tudo, ok, a gente consegue fazer, né? Agora, os procedimentos de pequeno porte são mais tranquilos. Em geral, a gente consegue fazer isso, às vezes, com anestesia local, no própria clínica, né? Com uma recuperação relativamente mais rápida. Mas existem contraindicações, sim. Então, normalmente, pacientes que fumam, pacientes que estão muito acima do peso, pacientes que têm algum problema de saúde, pacientes que fazem uso de alguma medicação, tipo hormônio, ou essas medicações emagrecedoras que estão na moda hoje, como o Ozempic, o Mounjaro, então precisam ser suspensas antes do procedimento cirúrgico. Então, essa bateria de exames laboratoriais, da história clínica, para saber como que está o paciente, a gente sempre vai colher para poder explicar para o paciente, né? Tem paciente que, a maioria das mulheres, principalmente que estão de fora, a gente atende muito paciente do estado, às vezes de fora do estado ou de fora do país, que vem para fazer procedimentos com a gente, né? E a grande maioria quer fazer tudo de uma vez. Eu quero deitar lá e fazer. Não é bem assim que funciona. Não é bem assim que funciona. Eu falo assim, existem os critérios de segurança. Tem paciente que às vezes fica chateado, fala, não, ó, é melhor para você fazer em 2 tempos, porque é mais seguro e tal. E aí a paciente, doutor, mas eu sou de fora, eu tenho filho, eu trabalho, eu não quero me afastar 2 vezes, não quero sentir dor 2 vezes. Eu falo, mas você quer prezar pela segurança ou pela comodidade? Então tudo isso a gente vai explicar para o paciente, né? Em geral elas são bem compreensivas, né? Eu falo que sempre conversar, explicar os riscos, explicar sobre o procedimento, a paciente ela aceita. Então, ninguém quer correr o risco de ter uma complicação, uma intercorrência grave por um procedimento estético, né? Então, cirurgia plástica, óbvio, ela é uma cirurgia que as pessoas falam assim, é uma futilidade. Não é, eu sei que a autoestima é uma coisa muito ligada com quem a pessoa é, isso melhora a relação. Né? Muito melhor a relação dela interpessoal com as pessoas da família, no trabalho, ela se sente mais motivada. Então, assim, é uma coisa que muda realmente a pessoa, né? Não é só a melhor estética. A autoestima, ela tá muito ligada a isso. Só que a gente sempre tem que tomar o cuidado de não ultrapassar os limites de segurança, né? E, obviamente, você falou assim, existe alguma contraindicação? Existem aqueles pacientes que têm um transtorno dismórfico corporal. Não é comum, é raro de acontecer, mas é uma coisa que tem que ser trabalhada. Às vezes tem paciente que chega lá e fala assim, olha, você não tem indicação de fazer, o risco-benefício não vale a pena, entendeu? Às vezes a melhora vai ser uma melhora muito sutil para um procedimento cirúrgico relativamente grande. E aí cabe ao profissional tomar esse cuidado também. Eu vejo que o senhor é muito cuidadoso com isso, todas essas etapas, essa conversa, esse entendimento do paciente como caso a caso, né? Mas eu acredito, como toda profissão, não são todos que são assim. Então, parte para quem está interessado e procurando isso é achar o profissional certo. Sim, exatamente. Eu falo que eu gosto de atender meu paciente 360, né? Então, obviamente, essa percepção é uma coisa que quando eu terminei a cirurgia plástica, na própria residência você já vai adquirindo um pouco disso. Só que você vai amadurecendo em relação a isso, né? Então, a gente tem que ter o feeling, você percebe quando o paciente tá ali por um motivo que não seja um incômodo pessoal. Tem muita gente que vai porque o marido falou que fez uma crítica, um namorado ou amiga viu e ela quer fazer igual e não necessariamente incomoda ela. Então eu falo, gente, é uma coisa que tem que partir da própria pessoa, né? E buscando esse entendimento, explicar para o paciente, hoje no nosso plano de tratamento, no pré-operatório, o paciente ele vai passar, e no pós também, ele vai passar com uma psicóloga que faz parte do nosso grupo, que ela vai explicar para o paciente, entender como que vai ser esse pós-operatório, entender que todo procedimento envolve riscos, a gente está falando de uma ciência biológica, né? Não é uma ciência matemática, eu não consigo falar, vai ser exatamente assim. Tem várias variáveis que influenciam, então a psicóloga ela trabalha isso e também trabalha essa expectativa, né? O paciente, o que você tem de expectativa? O que você espera dessa cirurgia? Tem paciente que já falou, por incrível que pareça, falou assim, eu quero salvar o meu casamento, eu estou fazendo isso porque eu quero arranjar um namorado. Então não é bem assim, o motivo tá errado, porque daí se a pessoa não salva o casamento ou não arranja um namorado, ela vai colocar a culpa na cirurgia plástica, entendeu? Então, assim, você vê que a gente tem que ter essa avaliação no paciente. Eu falo que ser cirurgião plástico é ser ali, fazer a parte cirúrgica, mas também é trabalhar o psicológico da paciente. A consultoria toda, né? Exatamente. Isso é
eu importante. imagino. E dependendo também do procedimento, a mudança vai ser drástica, né? Sim. A pessoa também tem que se acostumar com esse novo corpo, essa nova face, essa nova Sim. pessoa. E daí que vem também esse acompanhamento psicológico. Exato, em geral a melhor é uma mudança para melhor, então o paciente se acostuma fácil. Tá Exatamente. certo. Às vezes ela até quer fazer mais coisas depois, é bem comum. Mas essa coisa que você falou dessa nova mudança é até engraçado, que agora tá na moda o negócio da Anitta, né? Uhum. Que ela fez esse procedimento no rosto dela que realmente ela transformou, assim. Ficou diferente, né? Ficou muito diferente, assim. Eu acho que ela perdeu as características faciais dela. Uma coisa é você fazer um procedimento para você fazer um rejuvenescimento, você ficar parecendo você mais jovem. Outra coisa é você fazer um procedimento que transforma você numa outra pessoa. Eu acho que isso pode ter uma perda de identidade, a pessoa se olhar no espelho e não se reconhecer, e eu não sei como que ela tá achando de tudo isso, né? Talvez espere que ela esteja gostando, mas é uma mudança muito grande, né? Então a pessoa tem que ter esse psicológico também para entender. Doutor, e eu li aqui no seu currículo, você tem muita bagagem. Uhum. A gente estava falando com as pessoas que têm interesse na cirurgia plástica. E as pessoas que estão assistindo a gente têm interesse na sua carreira, na profissão de médico, de cirurgião, e está assistindo agora pela primeira vez. Qual que é o caminho? A gente entendeu o seu caminho, você começou pela medicina e se especializou, mas hoje a área de estética é muito abrangente. Qual que é o Sim. caminho que a gente começa para a pessoa que tem interesse na profissão? Falo que a primeira coisa, pessoal, não existe cortar caminho, tá? Então é muito estudo, muita dedicação. É uma área muito séria, né? É uma área muito séria, né? Fala medicina em geral é uma área muito séria. Tudo que você mexe com a vida, né? Não só na medicina, mas né? Odonto, enfim, fisioterapia, tudo que envolve lidar com a saúde e com a vida de uma pessoa é uma coisa muito séria. Tem que ter dedicação. Então, às vezes as pessoas querem fazer um corte de caminho, ir pelo caminho mais rápido, pelo caminho mais fácil. Não é muito bem por aí. Para ser cirurgião plástico, você precisa ter uma formação em medicina de 6 anos, fazer uma prova de residência de cirurgia geral, ter essa especialização, que hoje a cirurgia geral são mais 3 anos, e depois fazer uma nova prova para a cirurgia plástica, fazer uma especialização por mais 3 anos, e aí sim prestar a prova de título. Então é um caminho longo, de 11, 12 anos aí de estudo, mas que eu, pelo menos, amo o que eu faço, adoro o que eu faço, eu falo que no final sempre vale a pena. São momentos difíceis, assim, tem muita abdicação, né, da vida pessoal, da vida que você tem que fazer muito estudo, mas eu acho que depois que você completa tudo isso, é uma coisa que vale a pena e gratificante porque eu me sinto bem informado, eu sei que eu consigo dar um melhor atendimento no meu paciente. Então, isso é importante, né, não cortar caminho e investir em estudo. Entendi. Para a gente encerrar a nossa entrevista, para eu passar a informação para quem ficou muito interessado, só que talvez tenha medo de valores. Eu acho que a gente não precisa falar diretamente em valores, mas existem diferentes cirurgias plásticas com diferentes valores. Tem como ser mais acessível para a pessoa que está em casa, a dona de casa, a pessoa que talvez não tenha um valor muito alto. Como que funciona esse planejamento financeiro também? Eu imagino que também existe essa conversa. Sim, com certeza. Assim, a cirurgia plástica hoje ela é um pouco mais acessível, porque antigamente era uma coisa que era só para o pessoal de classe A, né, que tinha muito dinheiro sobrando. Hoje em dia, na verdade, não. A pessoa com organização e planejamento, ela consegue fazer um procedimento cirúrgico, até porque a gente parcela no cartão de crédito, a gente faz boleto para o paciente fazer, então a gente facilita as formas de pagamento. Óbvio que cada procedimento vai ter um valor, então a cirurgia de menor porte, por exemplo, tem um valor menor, a cirurgia de maior porte tem um valor maior. Quando você vai associando muitos procedimentos, isso também vai agregando valor. Então, tudo isso vai ser pesado. Então, aí a paciente vai poder decidir, eu consigo fazer tudo junto, eu consigo fazer em tempos separados. Então, tudo isso vai ser mostrado para o paciente, explicado. Claro que, gente, a gente tem que tomar muito cuidado hoje em dia, principalmente, às vezes, a gente mora em regiões de divisa, né, Bolívia, Paraguai, já peguei muitos pacientes que optaram por um caminho mais que às vezes acaba sendo mais barato e às vezes acaba colocando sua vida em risco, né? Então, a gente sempre tem que pesar assim, no sentido de segurança, né? Até que ponto o barato vai ser mais vantajoso. Então, obviamente, ter essa segurança envolve um valor maior, né? Então, a paciente tem que ter esse entendimento. Ainda mais com saúde. Saúde a gente não se brinca, a gente tem que levar muito a sério isso. Né? Quem é esse profissional, aonde você está fazendo, a gente não fala só do profissional, mas quando a gente fala de uma cirurgia plástica, é o hospital envolvido, é anestesista envolvido, é toda uma equipe, né? Como você falou, psicólogo, então não é uma coisa simples, não é do dia para a noite, tem todo esse trabalho, e cabe a profissionais qualificados como você ajudar você a alcançar esse seu sonho ou essa sua meta. Eu achei fantástico. Eu confesso que eu nunca fiz um, mas a gente sabe que cada vez está envelhecendo mais. Quem sabe no futuro vai ser necessário.
E para quem quer ter mais informação, conhecer mais sobre o seu trabalho, sobre as opções de cirurgia plástica, como que as pessoas podem te achar? Fala pra gente. Hoje em dia a gente está bastante na rede social, então Legal. o Instagram é Dr.Felipe Brito, né, que as pessoas conseguem me achar. A gente posta conteúdos diários lá sobre cirurgia, sobre procedimentos da cirurgia plástica. Tem no YouTube também, que é o meu canal do YouTube, legal. Dr. Felipe Brito. E, obviamente, a gente tem um site que tem explicação sobre os procedimentos também. Então, hoje, as redes sociais ajudam bastante na divulgação e até da desmistificação dos procedimentos cirúrgicos de cirurgia plástica e para ajudar o paciente a entender. Eu falo que hoje 90% dos meus pacientes acabam vindo pela rede social. Claro, tem uma amiga que conhece, que indicou e tal, mas eles acabam me seguindo na rede social, veem quais procedimentos a gente realiza, como que funciona o nosso trabalho, e aí marca uma consulta para a gente tirar as dúvidas finais. Perfeito. O senhor atende aqui em Campo Grande? Aqui em Campo Grande, né? Legal, então. Muito obrigado, eu achei que foi muito esclarecedor, eu acho que a gente tem mais informação agora para tomar uma decisão afirmativa, se é realmente isso que você quer. E eu deixo o convite aberto aqui quando a gente entrar de novo no assunto de estética, de cirurgia plástica. Quero falar sobre cirurgia plástica masculina também, as diferenças entre a feminina e a masculina. E eu volto a convidar o senhor. Eu gostei muito, muito obrigado. Obrigado você, Ulisses, pelo convite. É sempre um prazer. O dia que precisar, a gente vem. Então tá combinado. Obrigado. Nada, imagina. Eu quero que você se inscreva no nosso canal aqui do YouTube ou siga em todos os nossos canais de rede social, seja no Instagram, TikTok, no Spotify também temos conteúdo para você. Agora a gente começa com o nosso próximo entrevistado, o Dr. Well Coelho. Tudo bom, meu amigo? Como você está? Tudo bem, muito prazer. É um prazer estar aqui. Esse projeto eu acho incrível. Projetos de comunicação são sempre bem-vindos justamente para falar de temas e fazer as pessoas entenderem um pouquinho mais sobre assuntos tão importantes que eu considero. Exatamente. Para quem não sabe, o Dr. Well é muito famoso na área dele de harmonização, principalmente harmonização corporal. Isso. Eu gosto de começar lendo um pouquinho do seu currículo, tá? O Dr. Wellington é especialista em harmonização corporal, mentor e injetor com uma trajetória sólida e inovadora na área de estética. Graduado em biomedicina e estética e cosmética, com pós-graduação em tricologia e biomedicina estética. Sua formação inclui uma residência em harmonização e um mestrado em biotecnologia, que reforça sua base científica e técnica. Foi residência em harmonização e mestre em biotecnologia. Sua atuação técnica tem 2 patentes registradas pelo INPI e um método autoral, o SHAPE, não é isso? Isso. O SHAPE, forma e firmeza na sua harmonização corporal, que já foi validado cientificamente. Com base em São Paulo, atua em Campo Grande e no Rio de Janeiro também. Você percorre o país inteiro levando o seu conhecimento. Isso mesmo? Essa é a ideia. Eu sou apaixonado pelo que eu faço e o método SHAPE foi um método desenvolvido justamente para resolver questões relacionadas ao glúteo. Então, naturalmente, esse método, depois da evidência científica, esse reconhecimento internacional, a gente acaba recebendo muitos convites para andar por todo o país, justamente para trazer esse conhecimento de como realmente resolver questões relacionadas ao glúteo. Perfeito. Gente, é exatamente isso, é conhecimento. E eu conheço o Dr. Well desde muito novinho, né? Que a gente se conhece. Muito tempo. E ele cresceu tanto e destacou justamente atrás desse conhecimento, dessa informação. Eu acompanho você, está sempre estudando. Mas para quem não conhece, vamos começar do princípio, tá? Uhum. Intervenções estéticas, harmonização. Explica para quem está assistindo a gente o que é. Na verdade, a gente tem descrito naturalmente como harmonização um conjunto de procedimentos. Então, a harmonia, ela vem ali a harmonia do rosto, do corpo, do cabelo, da área íntima. Nós temos muitas áreas para trazer. A área íntima também? A área íntima está super em alta atualmente. Até pode ser um próximo tema para cá, porque a gente consegue gerar autoestima nesse lugar também, não só para homens, mas para mulheres também. Então, a harmonização é um conjunto de procedimentos. Mas não é só sobre inserir, não estou só colocando. Às vezes, para trazer harmonia para o rosto, para o corpo, para a área tratada, às vezes eu preciso reduzir. Reduzir alguns coxinhos de gordura, estruturar o rosto de alguma forma, dependendo do nível de envelhecimento. Então, se a pessoa está um pouco mais envelhecida, a gente tem alguns procedimentos a serem feitos. Menos envelhecida, há cada vez menos procedimentos a serem feitos. Por isso que a ideia sempre é trabalhar na prevenção. Da mesma forma que a gente faz com a própria saúde mesmo, a saúde estética não é diferente. Então, quando a gente começa a trabalhar a prevenção, a gente não tem aquela ruga mais marcada conforme o tempo, a gente não sente o envelhecimento em blocos, como ele acontece a cada 10 anos, a gente sente a pele diferente, a gente sente uma ruga mais marcada, a pele muda, o tato, a gente mesmo percebe. Então, evitar que esses sentimentos sejam gerados vem na prevenção da estética. Então, a harmonia por si só é isso, é um conjunto de procedimentos estéticos que eu consigo ali trabalhar a individualidade de cada pessoa. Magistralmente é isso.
Mas eu acho que a palavra que eu peguei aqui é principalmente a autoconfiança dessa pessoa. A gente começa para trazer uma melhoria dessa autoconfiança, a pessoa se sentir bem na frente do espelho. É daí que começa. É, porque principalmente o rosto, a gente tem a gente visualiza todos os dias. Então você se vê no espelho todos os dias. Então, hoje o público que mais consome a estética ainda é o público feminino. Então nesse lugar, e os homens só estão avançando, Essa era uma enquanto pergunta minha, então. enquanto avança, os homens estão entrando com força. A cada ano que se passa, a gente tem evoluído, porcentagem mesmo, os homens evoluindo na estética, mas o grande público são as mulheres. Então as mulheres se olham no espelho, às vezes passam uma maquiagem e sente que o lábio não está mais como um dia foi. Sim. Sente que uma pálpebra está um pouquinho mais caída, como um dia não Que são coisas foi. naturais. Exato, é Ah. natural, mas o procedimento estético entra nesse lugar. Não é para te dar uma idade que você não tem, não. É para dar a idade que você tem, mas que você se sinta mais segura. Então, se você se olha todos os dias e se queixa do seu bigodinho chinês, essa marcação, tem como resolver. Às vezes precisa de uma reestruturação aqui em cima, ou às vezes aqui em cima, e aqui no próprio bigode chinês. E quando você resolve isso, não tem mais nada que te queixa. Na verdade, psicologicamente, a atenção sai disso e vai para outro lugar. Por isso que acaba sendo algo que só gera autoestima e a pessoa quer sempre mais. Aí entra em um outro lugar, né? Que é ter profissionais capacitados para saber a hora de falar stop. Então você mesmo fala para os seus pacientes quando realmente ela precisa, ou E quando fala, não, quando calma, isso aí é coisa da sua cabeça, né? Exatamente, não só Entendi. para o rosto, mas para o corpo também. Então, ei, calma, que padrão é esse que você quer alcançar? E talvez não seja o padrão do seu biotipo, da sua própria anatomia. Talvez não combine com você isso. E tem Entendi. pessoas, infelizmente, acabando. Aí a gente entra em uma outra classe, né? Que é dismorfismo corporal, facial, que é se olhar de uma forma com que você não é. Então você acaba se enxergando ou magra demais, ou acima do peso demais, quando na verdade você não está nenhum e nem outro. Então, existem esses lugares, mas são psicológicos. Então, nesse Explica lugar. pra mim, dismorfismo corporal é quando a pessoa tá enxergando algo que não tá ali no espelho. Exato. Então, ou ela se vê magra demais, ou ela se vê acima do peso demais, ou ela se vê de uma forma que não é a realidade. Então, vem de uma expectativa gerada principalmente por conta disso aqui. As redes Rede sociais social, né, geram mano? um nível de comparação absurdo e é indireto, é em segundo plano, mas está, infelizmente, em quase todos nós, essa comparação de estilo de vida, estilo de corpo, Hoje em estilo. dia não tem como a gente não tá na rede social, né? Exato. Então, nesse lugar, a gente acaba até gerando ansiedade em cima disso. Então, a gente acaba achando que existem padrões de beleza, quando, na verdade, existem padrões de saúde. E o seu padrão de saúde é um, o meu é o outro, da equipe é outro, e é Todo assim mundo que é deve diferente. ser seguido a Perfeito. saúde estética, entende? Então, o dismorfismo entra nesse lugar. E aí entra lugares de associação. Então, a equipe multidisciplinar é fundamental. Um psicólogo, um psiquiatra, ajustes corretos na hora certa, porque ainda é saúde estética. Não é estética e saúde, ainda é saúde e estética acima de tudo. Então, Interessante. Então é legal você também saber que não é só ir no consultório e pedir uma coisa, uma alteração muito grande. É legal você saber se você está preparado para isso também psicologicamente. psicologicamente e sistemicamente. Então, hoje, quando assuntos são corpo, a gente entende que o organismo precisa estar saudável. Então, eu estava falando até com a sua produtora agorinha, exatamente disso. Então, quando a gente está saudável, o, o procedimento tem altíssima performance. Quando você não está saudável, você precisa promover estar saudável para depois promover o estético, porque ainda é saúde estética. Precisa Perfeito. ter saúde para ter estética. Faz todo sentido, faz todo sentido. Mas vamos voltar um pouquinho aqui. Harmonização. O senhor explicou pra gente como que funciona. O senhor não, você que é meu amigo. Mas explicou pra mim como funciona. Aonde que eu começo? Com qual idade? Quem que pode fazer? Você falou que homem também faz, mas a sua grande maioria são as mulheres que procuram. Isso. A partir de qual idade? Hoje nós não falamos de idade, falamos de queixas. Então, queixas, de ok. queixas. Então, por exemplo, pra você ter noção, um procedimento estético, desde o mais basal ao mais injetável, por exemplo, alguém que tem acne, pode ser alguém de 12, 13, 14 anos. Então, basta ter a queixa, o aval do responsável e o tratamento vai ser feito para resolver uma queixa. Aí tem que ver de onde vem essa queixa e a origem mais patológica. Mas nesse lugar tem que ter a queixa. E se for menor de idade, tem que ter o aval do responsável. Caso for maior de idade, a partir de 18 anos. Então, para alterações na face, basta ter uma ruga mais marcada. Já cabe um botox, uma toxina botulínica. Para preenchimentos, basta ter um bigodinho chinês, uma olheira um pouco mais marcada. Quer suavizar isso? Só preencher. Então, precisa somente ter a queixa. E, acima de tudo, encontrar bons profissionais que Pra fazer executam isso. com qualidade. Não é sobre transformação, é sobre individualidade. Transformação deste indivíduo. Não uma padronização de rosto, de corpo igual para todo mundo. Não, faz todo sentido.
Você falou que o que você usa para essa harmonização, na sua grande maioria, é o Botox. Hoje A majoritariamente para toxina face botulínica, não é isso? isso, o Explica botox pra ele gente o que serve é. o botox nós temos ali é uma toxina de fato que serve para um relaxamento muscular. Então o que é isso? Quando o músculo está hipercinético demais, Uhum. movimentando demais, ele acaba quebrando a pele com o tempo, o colágeno da pele, a forma que a gente chama de rugas. Essas linhas que fazem aqui, essas linhas que formam aqui. Quando eu aplico o botox aqui, eu relaxo esse músculo, então ele não se contrai por um tempo, um pouco Certo. tempo, de 3 a 6 meses. E aí eu paro de ter aquela ruga mais marcada. Mas quando o assunto é reestruturação facial ou corporal de bumbum, por exemplo, estamos falando de ácido hialurônico. Então é realmente um componente de grande poder de nutrição, de hidratação, o ácido hialurônico, porque tem em hidratantes, tem em protetor solar, tem em rotina de home care, ok? Só que nesse caso, é um gel de ácido hialurônico Ok. que volumiza. Então, que deixa meu nariz mais empinadinho, deixa meu contorno mandibular mais alinhado, me dá uma projeção de mento. Às vezes tem pessoas que têm ausência da projeção de mento, me dá uma reestruturação na face, E isso é assim na como hora. na hora, Isso imediato. que é interessante, É o né? mais interessante, porque realmente começa-se a transformar. Igual eu te falei, alguém tem a queixa do bigode chinês, vai em consultório, resolve com a equipe, faz essa estruturação nessa região. Resolve na hora. Bigode chinês são aqueles vincos aqui na Exatamente, isso bochecha. aqui, ó, muito marcadinho, chama bigode chinês. Aham. Então, nesse lugar, quando eu resolvo isso aqui, eu Resolve na resolvi hora. a queixa da paciente. Legal. Ontem mesmo a gente fez uma paciente na agenda e ela fez colágeno, ela não pode fazer ácido hialurônico Uhum. porque ela tem uma sensibilidade ao ácido. Isso acontece em 2% da população Mas tem gente que mundial. tem alergia. Existe, mas 2%, é muito Entendi, raro. muito E pouco. no caso dela, a gente já sabe, a gente faz só com colágeno. E a Legal. gente fez colágeno, colágeno volumizando e colágeno no mento. Hoje ela mandou uma foto encantada, agora Que cedo. legal. Eu nem sabia que isso aqui ficava tão bonito, esticou minha pele, tô tão bem. Ou seja, alguém 50 a mais, é professora, trabalha com comunicação lá no CDB até, mas não sabia aonde o rosto dela poderia chegar. Então é sobre isso, a estética com o olhar certo é sobre transformação. Transformação de autoestima, de autoridade, de credibilidade, de segurança. E eu vejo que isso transforma de verdade a vida das pacientes, porque elas acabam saindo de, por vezes, relacionamentos que não são tão Certo. saudáveis, algumas propostas de emprego elas acabam saindo para empreender. Então eu vejo que realmente transforma, porque dá o gás, que é a autoestima, é a segurança. Então isso, de fato, quase não tem preço. Então por isso, ali, acima de tudo, precisa escolher um profissional adequado, porque isso realmente muda. Entendi. Você se sentir mais seguro, muda tudo. Faz toda a Muda como diferença. você chega no ambiente, muda a forma com que você se porta, isso realmente transforma. E eu sou apaixonado nisso. Ah, com certeza. Mas deixa eu te perguntar, você falou que a pessoa normalmente consegue identificar algo que está insatisfeito, que está feliz, uma ruga ali, mas você já teve também pacientes que chegam no seu consultório e falam, doutor, o que eu posso fazer? Tem. E esses E você pacientes... faz esse trabalho também de, vamos dizer, um visagismo, de dar uma olhada, uma analisada, como encaixa? Você falou a palavra certa. Principalmente o visagismo, ele acontece muito para a parte facial, mas ele também existe para a parte corporal. Eu quero te perguntar disso. O visagismo naturalmente qual que é a proporção certa para o seu rosto. Então é estudar, nós estudamos a face, estudamos proporções Uhum. cefalométricas, proporções cefalométricas, e a gente consegue entender exatamente como o seu rosto pode ficar mais bonito. Não é um padrão que cabe em você, cabe para mim, cabe para ele. Não é essa a É o que intenção. cabe para É o que você. fica individual. Perfeito. E nesse lugar a gente consegue performar muito bem. E pacientes que chegam assim, não, o que eu posso fazer? E a gente não começa acusando, faça isso, isso, isso. Não. Você começa a falar, tem algo no seu rosto que te incomoda? Ou algo no seu corpo te incomoda? Não sei. Aí eu começo a falar, celulite te incomoda? Ai, nossa, eu odeio minha celulite. Essa flacidez te incomoda? Nossa, eu odeio isso aí. Então, você faz a paciente identificar e aí você cria plano de tratamento para resolver a queixa. Mas é importante vir do paciente. Eu não estou aqui como um ditador, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Porque por vezes, Uli, se você tiver o seu bigode chinês marcado e você não quiser, você não ter essa como uma queixa, não sou eu que vou Vai falar mexer, que você tem que fazer. exatamente. Entende? E por Mas vezes... isso cabe um profissional responsável, né? Que também não quer tirar dinheiro à toa, que quer realmente entregar qualidade. E você entende que todos os resultados, quase de todas as respostas aqui, no final ainda é sobre o profissional. Com certeza. Então hoje nós temos uma grande massa atuando na estética e demograficamente nós temos naturalmente, eu falo isso até em palestras, tá? Pessoas muito boas, pessoas muito medianas e pessoas muito ruins. É normal, demograficamente é isso. Sim. Então Como toda profissão. Exato. Então tem que escolher, não é só sobre o que a gente vê no Instagram, porque isso
é transformador, é manipulado por vezes. Talvez a pessoa melhor de marketing do que de... E tem, tá? As Tem? pessoas- é mais fácil estudar comunicação, marketing, do que de fato reposicionar individualmente cada pessoa, Entendi. o rosto no corpo. Então, o melhor é a indicação. Ah, nossa, o Ulisses fez com alguém, tá, vou pegar a indicação com ele, porque eu sei que foi bem. E não quer dizer que o meu vai dar certo. Quer dizer que alguém que eu gosto deu certo e eu vou nesse lugar. Entende? Então, é sobre isso, é sobre saber mapear muito bem. Eu encontro muitas pessoas assim, chegam até mim, nossa, eu já cansei de fazer XYZ procedimento no meu glúteo e eu tô desapontada. E aí eu tento começar a entender como foi e eu encontro fragmentos de falha na dinâmica, na clareza, na quantidade de produto, no processo, na camada. Então, existe, somos em muitos atuando. Infelizmente, demograficamente, como eu falei, dentro Tem de muitos, bons e tem ruins. bons, médios e ruins. É natural. Entendi. Eu quero entrar agora na sua área, na sua expertise. Você falou duas coisas que eu acho que chamou a atenção de todo mundo que está nos assistindo. Celulite e bumbum, né? Vamos falar de harmonização corporal, que é o que você é mais especialista. Funciona? Porque eu acredito que isso a mulherada deve ficar apaixonada, né? E é Não muito só a legal. mulherada, mas o pessoal deve ficar apaixonado com isso. É, porque quando elas veem essa possibilidade de resolução completa, é onde tudo muda. Como eu te falei, Uhum. eu só fui atrás de encontrar um método que funcionasse para mim, para as minhas, e nesse lugar eu encontrei uma padronização que a gente foi atrás de fundamentar cientificamente, padronizamos, registramos e levamos para fora, para o mundo todo, algo que realmente funciona. Então, sim, tem como resolver estrias, celulite, flacidez, volumização. Esse é fundamento na lateral do quadril que as mulheres tanto se queixam, que é o hip dips ou depressão trocantérica, esse é fundamento aqui do lado. Uhum. Então, tem como. Tem como ter um bumbum mais redondinho, mais bonitinho, tratável, saudável, acima de tudo, mas isso requer alguns níveis de entendimento. Entendimento de que o seu resultado só vai durar se você tiver qualidade de vida. Então não adianta nada, por exemplo, você não dormir bem, não se alimentar bem, tiver estresse diariamente. Tudo isso afeta. Tudo isso afeta, Uli, porque se eu não estiver bem, naturalmente feliz, mais feliz do que estressado, triste, eu tenho radicais livres por todo o corpo. Eu tenho mediadores hormonais por todo o corpo, que me impede de ter uma duração do que eu fizer que seja longa. Então hoje o que eu faço é um mapeamento. Então a pessoa só vai para consulta corporal se mandar exames clínicos, exames bioquímicos. Tem que passar por um É, tratamento porque antes. você pode falar para mim que você tá ótimo, mas eu preciso saber se é O exame verdade. pode falar outra coisa, né? É porque existe o prontuário, eles assinam falando que aquilo é verdade, mas o bioquímico que vai me dar segurança. Às vezes um exame por imagem, por exemplo, a pessoa tem alguma prótese no glúteo ou PMMA, eu preciso, além do bioquímico, um exame por imagem, para eu entender que camada isso se encontra e nesse lugar poder performar melhor. Então, é sobre o paciente. O que a gente faz é a cerejinha do bolo. Eu sou apaixonado no que eu faço, mas para isso durar, para isso performar, para isso ir de encontro com o resultado que ela quer que dure, ela tem que estar bem. Então, por vezes, a gente dá um passo para trás e volta no que a gente falou. Saúde promovendo estética. Não é o Perfeito. contrário. Então, se ela não estiver bem, ela precisa ficar bem para entrar Pra para o poder- estético. Entendi. Você falou uma outra coisa que me chama a atenção. Os procedimentos de harmonização, seja facial ou corporal, Aham. eles não são eternos também? Ele tem um tempo de duração? Como que funciona isso? Exato. Nós temos algumas linhas a serem seguidas, né? Tem preenchedores permanentes, Temos. tem preenchedores permanentes que hoje não são muito bem indicados e também não muito cientificamente seguros nesse lugar. Então, a gente sabe que existe, mas por quê? Se eu coloco algo permanente, por exemplo, no seu glúteo, agora vai ficar lindo. Mas por não ser absorvido, ele ser permanente, ele tem um peso. Nós estamos sobre uma gravidade. Com Tudo certeza. tende a cair. O rosto desaba Naturalmente por já conta cai, da né? gravidade. Exato. Exato. Então imagina um bumbum com peso. O que a gente tem a longo prazo, um bumbum lindo no início, no final, 10 anos depois, a gente tem um bumbum pesado, flácido, pesado, caído. Entendi. E quando tem esse tipo de produto, eu não posso atuar com colágeno, por exemplo, tem um risco. Existe o risco, dá para fazer, mas tem que fazer muito bem mapeado. Então hoje o mais indicado, naturalmente, na harmonização glútea, até facial, são preenchedores que sejam absorvidos pelo organismo. Sabe por quê? Porque se você não gostar, tem como remover? Inicialmente tem como? Dá pra tirar. Existe uma enzima que chama hialuronidase, eu consigo remover tudo que eu coloco, principalmente de ácido, e nesse lugar eu consigo resolver pontualmente. Mas em um ano vai absorver.
o organismo absorve. Aí a cada ano você vai retocando. Então, mais ou menos um ano. Exatamente, mais ou menos um ano para glúteo, de um ano a quase um ano e meio, mais ou menos, as Bom durabilidades. tempo, aham. Mas as pacientes acabam vendo que isso gera autoestima. Uhum. Mas é como se fosse dopamina. Eu acho que você vai entender isso. Quando eu tenho acesso à dopamina, eu tenho aquela explosão. Com certeza. Mas se eu tenho exagero de dopamina, eu não tenho uma felicidade mole, eu tenho uma estafa mental. O procedimento estético é mais ou menos nesse lugar. Então tem que saber até onde isso vai brilhar os olhos do meu paciente, vai resolver uma queixa, uma dor e chegar no resultado final e deixar ele ter o espaço de tempo para o retoque. Então tem paciente que quer retocar todo mês, Uli. É desse jeito? Aí Todo não mês? pode. Não, aí não. Dependendo, não. Entendi. Mas alcançou o resultado final, principalmente do método Shape, que é o método que eu desenvolvi, início de preparo, colágeno e ácido de estruturação, acabou, o sebum está pronto aqui. Alcançamos o que você queria, o que eu queria, está Não saudável, tem está mais o que bem. mexer ali. A manutenção, aí eu te programo, a cada 8 meses, a cada 10 meses, a cada Perfeito. 12 meses. Então, existe esse limite e, novamente, respinga no profissional final. O profissional que vai mediar. E tem que ser um profissional que tenha muita sabedoria, isso vem com a carreira, vem com o tempo também, porque Estudo. porque se você olhar na visão profissional, por vezes tem pessoas começando, como eu comecei um dia, e precisam, cara, ter um faturamento diário, pagar uma conta naquele dia, quer faturar de qualquer jeito. Então hoje, até minhas comunicações de ensino tá nesse lugar do temor. Não é o medo de fazer o procedimento estético, é o temor acima de tudo. Temor à vida do outro. Então se você tem um investimento que eu sei que não é compatível com o que você quer de resultado, eu prefiro que você não faça, ou faça tendo clareza do que vai ser gerado de resultado, do que eu pegar tudo que você tem de investimento e falar, não, vai dar certo. E não, aí gera pacientes frustrados, geram pacientes lá com matéria no Fantástico. Perdendo o paciente também, né? Entendi, o paciente não volta. E hoje a estética é sobre relacionamento e sobre recorrência. Perfeito. Então se você gostar do que eu fizer, você vai vir comigo voltar. anualmente. Então eu não preciso Essa atender fidelização pra- Rio de Janeiro inteiro, São Paulo inteiro, Campo Grande inteiro. Não, eu tenho os meus que rodam na clínica sempre. Então, Você falou uma coisa que também me chama atenção. Eu acredito que quem está assistindo a gente já está super interessado em algum procedimento, porque todo mundo quer ficar um pouquinho mais bonito, se sentir mais confiante. Mas e valores? É uma coisa acessível? É só para uma elite? Ou dá para guardar um dinheirinho e fazer? A gente não precisa falar de preço específico, mas tem caminhos mais baratos? Tem alguns procedimentos que dão para fazer mais acessíveis ou não? Como funciona? o que acontece? Hoje nós temos uma grande massa indo para a estética. Uma Certo. grande massa. É realmente uma origem de faturamento muito considerável. Infelizmente acham que é sobre dinheiro fácil, e não é nesse lugar. Mas muita gente acha, acaba entrando nisso. Então, por termos muitos profissionais entrando, temos muitas capacitações acontecendo. Certo. Então, pra você ter noção, em São Paulo, você pisa em São Paulo, se você gosta desse tipo de procedimento, aparece vaga de paciente modelo com N doutores. Então, existe uma forma mais acessível de fazer. Mas não é tão democrático ainda. Existem franquias que fazem um excelente trabalho. Eu aposto que a clínica nossa do Rio é um modelo franquia, é um modelo de acessibilizar, democratizar a estética facial, corporal, capilar e íntima. Existem essas franquias que fazem um bom trabalho. Existem umas que não fazem um bom trabalho. Lembra do censo demográfico? É natural. Mas, normalmente, é algo de médio para cima, porque a gente está falando de valores de investimento consideráveis e, naturalmente, esse mundo digital faz com que as coisas sejam altamente precificáveis e, por vezes, tentando alcançar públicos de outras categorias. Alguém que faria, sei lá, um mini lifting facial, que é algo reestruturador cirúrgico, fazer o não cirúrgico com ácido. Então, existe, acredito, para todos os níveis, mas tem que ser muito estudado, muito mapeado sobre a segurança da carreira do profissional, o que ele gera de resultado. Então, hoje tem sim, hoje você encontra valores de toxina, desde valores muito baixos a valores extremamente altos, dependendo do profissional, do alcance digital que ele tiver, do produto também, isso é muito importante, existem produtos de classe C, classe B e classe A, existe, tá? Então, tem que entender esse limite. Então, acredito que hoje já temos sim uma boa democratização, principalmente com franquias. As franquias têm feito esse papel. Poder Então, levar exatamente. algo mais acessível para mais Tentando massa. gerar essa autoestima no grande público. Aí, para o negócio da franquia, eles ganham na massa, na E o quantidade. brasileiro gosta muito, então eu imagino que tem esse Nossa, mercado, né? tem muito. Nós temos muitas franquias e a cada dia nós temos mais. Eu mesmo estou abrindo a franquia lá no Rio, Legal. justamente para isso. Então, porque é
uma crescente, é um negócio de ser um negócio passivo ótimo. No entanto, a nossa é um pouquinho diferente. A nossa é dar mais atenção. Essa é a ideia da Perfeito. Beautify lá em Copacabana, dar mais atenção. Então não é só um paciente que paga um valor de investimento que não é tão alto, não. É um cuidado, é um plano de tratamento desdobrável, que ele vai conseguir organizar as finanças dele e ter o que muita gente tem, que é essa autoestima com o procedimento estético, essa segurança, essa Legal. transformação que é gerado com o procedimento. Então, não é algo fútil, é algo que realmente transforma a vida das pessoas. Isso é o que mais me move, eu sou apaixonado. Não, muito legal. O seu amor pela área, o cuidado que você tem para procurar conhecimento, de tratar o seu paciente com tanta humanidade mesmo, isso é muito interessante. E para quem está assistindo e tem interesse nisso, como ele falou, tem várias saídas. Seja um procedimento mais invasivo, ou se a gente vai para o lado mais da harmonização, algo mais temporário, tem vários preços também. Então, cabe muito a você se entender primeiro, estar bem com você mesmo e saber para onde que você vai, né? Uhum. Então, tomar cuidado, procurar conhecimento, procurar referência, estudar o currículo, que a gente fala muito, a gente não estuda à toa, né? A gente está É, atrás de bagagem. Well, eu fico muito contente, eu queria poder conversar mais sobre o assunto, até falo que a gente tem mais coisa para conversar. Num próximo episódio eu quero te convidar de novo para vir legal. aqui, mas nosso tempo é curto. Se vocês gostaram, tiveram alguma dúvida, well, onde que o pessoal pode te encontrar? Nós trabalhamos muito com as redes sociais, então se você tiver Instagram, vai ser um prazer me acompanhar nesse lugar, que é Doutor Well Coelho, DrWell Coelho. E lá a gente comunica não só para profissionais, mas para pacientes finais, trazendo exatamente clareza, Uli, do que Legal. realmente pode acontecer. Tem algumas disfunções corporais, como lipedema, linfedema, que é uma realidade da brasileira hoje que dá para fazer associação com tratamentos estéticos, mas lembrando, a saúde sempre em primeiro lugar. E quando vocês buscarem algo relacionado à estética, sempre entendam a diferença de preço e de valor. Então, hoje tem pessoas gerando experiências de atendimento, de relacionamento. Então, isso é o valor do que você está pagando, que é o preço. E, naturalmente, isso, infelizmente, é proporcional. Quanto maior é o valor, maior é o preço. Entendi. Quanto menor é o valor, menor é o preço. E está relacionado a tudo, com o começo de carreira de um profissional escolhido, mas como também o nível que esse profissional acaba chegando. Então, isso é proporcional à carreira desse profissional. Não, faz todo sentido, como qualquer outra área, né? Uhum. Conforme você vai entregando mais, vai ficando mais preocupado, você também acaba cobrando mais. Mas não quer dizer que também não tem caminhos que você também possa pensar. É Exato. estudar muito, se programar e entender que vai ser uma mudança, você tem que estar preparado para ela, mas pode também te fazer muito bem, melhorar sua autoestima, e é algo que não é mais o futuro, como eu gosto de falar, já está acontecendo. Então, estuda mais, vamos procurar isso. Well, muito obrigado, foi um prazer conversar com você. Eu estou muito orgulhoso do doutor que você se formou, a gente se conhece faz muito tempo, você leva o nome do nosso estado para frente. Obrigado mesmo. Muito obrigado, parabéns a todo o time. Eu acho que projetos de comunicação eles são fundamentais, como eu falei lá no início, para a gente trazer mais conhecimento para o público. O que vocês estão fazendo aqui é algo muito legal, porque é trazer para uma grande massa questões que por vezes acaba não sendo muito do ambiente. Então, trazendo novos conhecimentos é fundamental. Então, quando você tem acesso a novos conteúdos, a sua mente também acaba Com expandindo. certeza. Seja, por exemplo, ouvir esse podcast, ver esse podcast e se interessar em ser um injetor, se interessar em ser um paciente, se interessar em trabalhar nessa área. Então, eu acho que projetos assim podem mudar a vida das pessoas. Então, parabéns. Interessante você falar isso também. Uma última aqui, então. E para quem está em casa e tem interesse de entrar nessa área, tem um caminho legal, rapidinho, para você falar aqui para a gente? Como que você fala? Nós temos algumas áreas na área da saúde que podem atuar com injetáveis hoje, que é a biomedicina, a farmácia, a enfermagem, parte da fisioterapia. Então a gente consegue sim, claro, a medicina, a odontologia também. Então são áreas que você pode fazer o curso de graduação e se especializar em harmonização facial, corporal, capilar, íntima, que tiver nesse nicho. É um meio, Liz, que só cresce. Nós somos hoje, desde 2023, o país que mais consome estética no No mundo. mundo? Era os Estados Unidos, agora somos nós. Então, para tudo, desde um home care, que você tem um creminho lá na sua Uhum. casa, um procedimento estético, uma cirurgia plástica, a cursos de harmonização. Então, nós estamos evoluindo. O Brasil é um país continental, de expressão mundial. Então, os olhos estão voltados para cá. Nós Legal. temos, sim, os melhores injetores do mundo, as melhores técnicas de glúteo, de facial do mundo. Então, tudo congresso para fora do país, quando tem Brasília no tema, Uhum. as plenárias são lotadas, Legal. porque eles querem ver a forma que a gente tem se expressado, não só o bumbum brasileiro, mas as técnicas e as atualizações relacionadas à face. Então, é daqui que sai a ciência, é daqui que sai a padronização para o mundo. Então, é uma área em expansão, só tende a crescer, só está dobrando de tamanho a cada ano, e isso é fantástico.
Perfeito, então é isso, gente. Procure informação, estudem se esse for seu interesse, seja para fazer o procedimento ou para virar uma carreira. Você precisa estudar, precisa se informar mais sobre o assunto, e é isso que o Rede 360 leva até vocês. Muito obrigado. Obrigado. Encerramos agora mais um episódio de Rede 360. São assuntos que conectam o MS. Hoje o assunto foi muito interessante. A gente aprendeu que cirurgia plástica, harmonização facial, corporal, são coisas diferentes e tudo tem o seu procedimento, o seu processo. Não é só querer, tem todo o acompanhamento, a maneira certa de fazer e, principalmente, o profissional certo. É muito importante a gente ter informação antes de tomar essa decisão. Para a gente resumir o que aconteceu hoje, eu peço para a Rê fazer aquele e-book de sempre. Rê, você resume para a gente? Claro, Ulisses! O e-book desse episódio já está pronto e disponível para nossos ouvintes pelo link do Instagram. Legal, gente. O nosso resumo já está no Diário Digital. Se você gostou desse assunto ou quer mandar para alguém que está pensando em fazer algum procedimento estético, já está lá no Diário Digital, gente. Muito obrigado pela sua audiência, sua companhia. Eu volto aqui semana que vem com mais um assunto que conecta a gente. Um abraço.